a gente é insubstituível, né? Acho que o gancho hoje aqui foi esse, assim. Ninguém vai substituir mesmo se a gente encontrar qual é a nossa essência. Para ser pessoas melhores, né? Que a gente consiga conectar isso, nosso lado humano, né? Com as empresas, enfim, né? Eu estendo isso a tudo que a gente faça, a gente coloca mais o lado humano, né? Legal. Que nós devemos ser humildes, né? Para aprendermos todos os dias com toda e qualquer pessoa. Mas a gente tem que ser generoso para compartilhar também. Sim. Então eu vejo muita gente que pode ajudar o outro e não ajuda porque... Então acho que tem que ser humilde para aprender. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos àquele episódio especial da 27ª temporada do Uma Sobe Puxa Outra, as mulheres incríveis que vêm ajudando muitas outras por aí. E aqui, não sendo diferente, vai ajudar a inspirar vocês, seja homem, mulher, jovem, todo mundo, com a história de duas feras. E olha quem tá aqui comigo novamente, de novo. O pessoal já sabe, daqui a pouco eu não vou nem mais vir. A Luda, no episódio dela falou que era tímida, agora acho que eu não vou nem mais vir, vou deixar ela assumindo tudo aí. Já é minha quarta vez. Já não é? Então, já tá super fera aqui tomando conta. Então, só pra não esquecer, não tomar expor lá do meu filho mais novo, então ó, já aperta aí, ó. Siga o canal, aperte o sininho, porque quando vier o short dos vídeos, vocês verem novamente. Já pode dar o like antecipado com essas feras aqui, vai ajudar muito vocês. Compartilha, mas o mais importante, comente se elas estiverem escondendo alguma coisa. Ih, ela não deixou de falar isso, não deixou de falar aquilo. Se tiver alguma coisa, comenta aqui pra gente ver se é verdade, tá? Porque a gente quer esperar pelas histórias reais delas. Eu falo isso porque lá no início, meu filho, o menor lá que fez 8 anos, agora de 7, falava: papai, todo mundo fala isso, por que você não fala quando começa o vídeo pra seguir o canal e tudo? Eu esquecia de falar, né? Então agora eu tô craque aqui na hora de falar. E mais uma vez, antes de falar dos convidados, quero agradecer os patrocinadores e apoiadores que viabilizam a gente levar esse conteúdo gratuito para vocês. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que como a gente tá falando de pessoas físicas, tem que ser um ambiente de confiança. Então só posso ter patrocinador e apoiador de confiança que eu tenha contratado, que algum amigo tenha contratado para estar ajudando. E eles estão aqui para valorizar as pessoas, não é nem para gerar negócio, né? A gente brinca que algumas vezes eles vêm assistir, mas estão aqui para valorizar. Então, nessa temporada, nosso patrocinador é a Motiva, maior empresa de relacionamentos, uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país. Então não é nem BPO, seja com pessoas sendo usando o mundo digital, sendo em parceria de sociedade, eu vendo, a gente ganha comissão, enfim. O objetivo é ajudar as empresas a alavancar seus negócios com vendas, né? À toa que está há mais de 20 anos aí vendendo, né? Os produtos, claro. Obrigado aí, Fábio, todo o time da Motiva. E os apoiadores da temporada. Bidu, maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Tá com a gente desde a primeira temporada. E o Vilno da Cliente SA também, abraço, Vilno. Tá desde a primeira temporada com a gente. A DeFi IT, que é uma empresa de performance operacional que faz monitoração de tela de pessoas, de equipes, de qualquer área para poder você ver produtividade, né? Senão o cara tá ali enrolando no computador sem trabalhar, então ele consegue monitorar se as pessoas estão trabalhando ou não estão trabalhando. Então, obrigado ao time da DeFi IT. Tem o time da Exiner, eu tava lá, vocês estão assistindo agora, tá gravando aqui em setembro, ele tá assistindo agora aí final de outubro, mais ou menos. Então eu tava lá, eles fizeram um super evento, o time da Exiner, uma empresa de cibersegurança mais focada em negócios. Não cibersegurança só como proteção, como gerar negócio. Obrigado, time da Exiner. A Link2Go, que eu tenho o prazer de ser um dos conselheiros de uma empresa de analytics. Então, na minha época era caro e hoje em dia é super viável você conseguir analisar todo o relacionamento com o cliente através de voz e dados. Obrigado, time, também. A gente é chique, parceiro internacional, a Sync Solution com a LivePerson. A Sync Solution é um dos maiores integradores de tecnologia do país. A LivePerson é a maior empresa de atendimento assíncrono do mundo. Mais de 25 mil clientes B2B. A empresa que criou o WebChat. Então, obrigado por estarem aí apoiando também essa temporada junto com a gente. E nessa temporada em especial, que mudou de nome, tinha a Blue Lab e agora a Sovran, que tem um fundo de investimento que comprou a Blue Lab, está aqui junto com a gente, que é a empresa de performance em digitalização. Eu preciso digitalizar meu atendimento, eu preciso melhorar o resultado de performance. Por exemplo, a Congás é um super cliente deles, obrigado por estarem com a gente. Então, vocês vão ver quais são as histórias incríveis delas que a gente vai esperar muita gente. Então, super obrigado, meus parceiros. Vamos lá? Então, para começar, queria agradecer novamente a Lu. Super obrigado por estar aqui com a gente. A Lu, como é que você está? Você está por perto? Vem aqui. Não, ela prontamente está aqui
coração para ajudar a entrevistar essas duas feras. Obrigado por mais uma vez ter a honra de você estar aqui comigo, tá? É um prazer estar aqui. Sempre que você precisar, sabe que pode contar comigo. Tendo agenda, tô aqui. Taremos. Então joguem aí, ó. Quer saber da história dela? Quer saber do superpoder dela? Quer saber sobre aquela maquete super especial? Taj Mahal. Então você entra lá, Luciana Gaia, Conexão Customer, você vai ver lá o episódio dela, tem muita história bacana, tá? Então vamos lá falar das nossas super convidadas, que eu queria agradecer vocês. Eu sempre gosto de agradecer por dois motivos. Primeiro, pela agenda executiva, de conseguir encaixar vocês estarem aqui. Mas o que eu mais gosto de agradecer é pela generosidade de vocês toparem falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Acho que é muito normal vocês... não, deixa eu falar da minha empresa, do meu negócio, de como eu expandi, de como funciona, do mundo do trabalho. Mas aqui vocês estão para falar um pouquinho de quem são vocês, a história de vida de vocês para inspirar os outros. Então, super, super obrigado por vocês terem topado. Vai ser incrível aqui a gente conhecer um pouquinho delas, né? Então, valeu. Então, para começar, vamos falar aqui rapidamente, que a gente fala o seguinte, chama de rodada de LinkedIn. Só para quem está assistindo, relembrar quem são vocês para se conectar, mas depois a gente arranca o LinkedIn, que a gente não quer saber disso, certo, Lua? Então, obrigado por vocês estarem aqui. E vamos lá, quem quer ser primeira? Ele começava. Fala de comer. Beleza. Você inverteu a mesa, porque antes quem começava era... Tava na ponta, o pessoal tava olhando assim. Eu já vi vários episódios que começa sempre na ponta. Tinha gente, não deixa eu sentar do outro lado para não ser o primeiro, né? Então, Olha só, devia ter assistido mais episódios antes de vir pra cá. Eu não. O convidado escolhe. Bom, no LinkedIn eu sou Valdirene Pedrosa. Eu acho que é o único lugar que o meu nome é inteiro mesmo, Valdirene, né? Então todos me chamam de Val. E lá eu sou conhecida por estar na afiliada da Globo, né? Tem 30 anos que eu trabalho lá como executiva nas áreas de gente e cultura, governança, jurídico, compliance, institucional também, a parte de relações governamentais. Sou conselheira também, né, do Conselho Consultivo. Que mais que aparece no LinkedIn? Sou fundadora do Movimento C, que é um movimento de liderança consciente. E eu fiquei vendo o podcast de vocês, eu fui lá corrigir, incluir, que eu faço parte do Sobe Puxa, gente. Não estava no meu LinkedIn. Um dos meus maiores ativos, né? Não estava lá. Não estava. E aí, assistindo vocês, eu entrei no LinkedIn de alguém que estava aqui com vocês, uma das convidadas, fui lá e falei, também vou colocar. Boa, então é ela que manda, assim, na televisão é ela mesmo, dos bastidores, tá lá, de vez em quando aparece na televisão. Nos bastidores. Obrigado, Val, ter topado. A gente estava semana passada lá em Berlândia. Não, você vai estar em São Paulo, não vou estar em São Paulo. Não deu certo. Quem tá ouvindo logo vai perceber que eu sou mineira, agora você já contou. Boa. O sotaque, não é? Mas obrigado. Tentando lembrar o que tá no meu LinkedIn, mas é porque há 20 e tantos anos na Globo, né? A mesma coisa, eu tô desde os meus 13, na verdade, pouco mais de 20 anos, que eu comecei no festival. O festival foi fundado pelo meu tio, Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Então foi meu primeiro trabalho, foi lá praticamente a minha vida inteira, desde os 13. E em 22 eu assumi como CEO. Né, um pouquinho depois da pandemia ali, no meio da pandemia, na verdade, foi quando a gente fez essa transição. Em 22 a gente fez o primeiro evento pós-pandemia. Oficialmente que eu assumi. E foi fundado pelo seu tio, aí já é uma boa... E já tem bastante tempo, né, o festival? Tem mais de 48 anos agora. A última vez que eu lembro que eu que eu escrevi era 48, mas isso já deve fazer mais de um ano. Não. Então, vamos, bota aí que a gente tá entre os 49 e 50 aí. Não, e o festival é internacional, né? É Mundial de Publicidade. Mundial de Publicidade. Não sei quem foi que falou comigo, que alguém tá falando comigo, é o Cannes do Brasil? Eu falei, não, é melhor do que Cannes, pô, do Brasil. Brasileiro é criativo, né? Brasileiro que vai pra lá. É verdade, a gente tenta. A gente, né, agora... Principalmente, acho que depois desse tempo aí que a gente ficou fora, em função da pandemia e tudo mais, a gente veio com uma nova pegada, até porque foi a primeira mulher, né? Sempre foi liderado por homens. E agora também a gente veio com uma novidade, porque sempre houve a figura institucional de um presidente e a figura institucional de um patrono. Tá. E aí, esse ano é a primeira vez que a gente tem a gente não quis botar o nome de matronesse, porque esse nome não combinava muito. Então, esse ano é a primeira vez que a gente tem uma embaixadora, que é a Manzar Pérez. Legal, que top. Amiga. Então vocês vendo aí que quantidade de fera, então, que tá aqui com a gente, né? Só que hoje, essas duas feras estão à frente da TV, estão à frente vamos lá, os eventos mais relevantes de publicidade do mundo, né? Não só no país, está aqui com a gente.
Agora vocês vão conhecer por que elas estão nesse negócio, como não surgiram, né? Quer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Faz a primeira. Então, assim, antes de fazer a primeira pergunta, para quem já assistiu o podcast já sabe, tem uma coisa importante. Quem está assistindo aqui são pessoas do mundo corporativo, mas também são família. Pessoas que conhecem vocês no dia a dia, na vida familiar. Então, vamos lá. Para se conectar com todo mundo, apelidos. Mas apelidos não de brincadeira que a gente tem na vida toda. Eu, como bom carioca, no Rio de Janeiro, se não tiver apelido, não, assim, alguém tem. Mas aqueles que viraram nomes, assim, eu gosto de dar exemplo. Eu, na minha época, eu era o caçula, então meu apelido era Neném, de Neném. Então, assim, minha família, e se tem amigos de infância, que amigo de infância não sabe nem meu nome. Então, se eu estiver andando na rua e alguém chamar, putz, ou é família ou é isso. Se me chamar de Uel, eu sei que é São Paulo, que o pessoal corta aqui o nome, né? Então, são aqueles apelidos que viraram nome, se é família, se é infância, alguma coisa. Vocês têm algum que... Enfim, a Val, a gente já falou, mas tem algum apelido, se vocês estiverem andando na rua, esse aqui é da faculdade, não, esse aqui é da família, aqueles que viraram algum nome para algum grupo de pessoas? Não. Minha família, principalmente quando pai e mãe brabos, assim, era aí, enfatizavam bastante meu nome. Sempre me chamaram de Andressa mesmo, eu nunca tive um apelido familiar, assim. Na família, ninguém, nada, nunca? Nunca, por incrível que pareça, assim, né? Aqui em São Paulo até, eu acho que eu ganhei mais apelidos aqui em São Paulo do que de infância. De que de infância? A gente chama de Dre aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Dre? Não. É porque no início ia ficar ruim, é Dre. É Dre. Aqui me chamam assim. Mas foi depois das minhas vindas recorrentes para São Paulo aí que virou Dre. Né? Porque até então sempre foi... Mas só Dre ou tem alguma outra do mundo de trabalho, da empresa, alguma outra? Foi sempre... Andressa ou Dre? Nossa, pra mim já é assim, eu nunca gostei muito do meu nome, Valdirene, né? E aí, porque todo mundo pergunta, seu pai é Valdir, sua mãe é Irene, né? Então, o Nordeste é muito de juntar nome. Eles têm mania de juntar nome, né? Aí sim. o pessoal brincava que eu era uma dupla sertaneja, sabe? Valdir e Irene. Então, eu nunca gostei da segunda parte do meu nome, eu sempre gostei de Val, né? Val. E aí... obviamente, como eu gosto muito de Val e não gosto de Irene, o pessoal começou a me chamar de Direne, né? Então, e não é um apelido mesmo que é isso que você falou, se eu escutar na rua. Não, mas aí, assim, eu comecei a ficar meio irritada. O que aconteceu? Pegou. Irritada já Pegou. Então, agora o pessoal que trabalha no time comigo fica... Direne, marcamos aqui o restaurante, tá lá a reserva em nome de Direne. Então eu tô começando a falar, que legal, adoro esse apelido, nossa, adoro. Pra ver se volta pra... Mas é o pessoal brincando, né? Mas assim, de família, de escola, sempre Val, família chama de Val. Sempre. Nem na faculdade não tinha nada? Nem na turma de faculdade, pessoal? Engraçado isso, né? Assim, não sei, assim, eu fico pensando nos apelidos, é interessante. Os homens eu fiz direito, né, na Federal lá de Uberlândia. Os homens todos tinham apelido e as mulheres não. Então a gente tinha bolinho de feijão, tinha Somália, um absurdo, mas tinha Tigrão, que era o cara que era o que andava, assim, eles faziam um campeonato quem ia bater a marca dele em beijar primeiro a menina que ele estava ali tentando beijar. Então, assim, era o Tigrão. E hoje, assim, um é delegado federal, outro é juiz, outro não sei o quê, e cada um, pra mim, eles continuam sendo esses caras, né, com esses apelidos. E nenhuma das mulheres, gente. Não teve. Interessante. Acabei de pensar. Então, boa. Então, quem tá assistindo pra turma de São Paulo é a Dressa, só pra São Paulo. Sabe que é só de São Paulo que chama. Era de São Paulo. Dressa e a Andressa, a Val. E pro pessoal que vai gostar de pilha, é direto. Mas depois, escrevam aí se tem algum. Mas assim, de novo, não é apelido é aquele apelido de nome. Eu só chamo ela por um. Se tiver, escrevam aí, hein? Então, vamos lá. Faça a primeira? Agora tem uma. Eu já tenho uma pergunta. Então, manda você primeiro. Quem é a Val e quem é a Andressa? Sem crachá. Eu até posso começar respondendo, porque durante um bom tempo foi muito difícil, assim, separar quem era a Andressa com crachá e sem crachá, porque eu praticamente fiz a mesma coisa uma vida inteira, né? Então... Era muito difícil, assim, eu conseguir desligar toda e qualquer coisa. Eu vou fazer uma viagem, que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. E aí, para onde é que eu quero ir? Normalmente, era para algum lugar que eu precisava ir a trabalho, né? Então, a gente fez... Durante muito tempo, eu era responsável pela
pelas edições extras do festival. Então, a primeira a gente fez em Paris. Então, assim, fui pra Paris. Mas eu não tinha ido a passeio pra Paris. Eu tava trabalhando e aproveitava e unia o útil ao agradável. Japão. A gente fez também um evento no Japão. Mesma coisa. Adoro o Japão. Fui várias vezes, mas fui a trabalho. Então, eu nunca conseguia separar isso. Eu acho que essa ruptura aconteceu com a maternidade. Né? Quando nasceu a Helena, que aí sim eu consegui me transformar. E mesmo assim, durante a gravidez não houve essa separação. Porque durante a gravidez, quando eu assumi o festival, foi bem na época que eu estava planejando a gravidez, eu e a minha esposa. Então, assim, não tinha nem como dizer assim, não, ela teve uma gravidez por um descuido. Não, foi programado. Mas foi programar também porque o relógio biológico já estava gritando, ou eu assumia, ou eu engravidava naquela situação, ou, né, ia passar o tempo, e eu assumia o festival ali também, ou senão a bola ia ficar picando e outra pessoa ia acabar assumindo, né? Então, eu sempre falo, até eu conto no livro que a gente, sabe, puxa o livro 1, eu fiz parte do livro 1, e eu falo justamente isso, que eu tive 2 filhos ao mesmo tempo, né? Que foi o festival e a Helena, né? Foi ali que eu consegui separar o crachá. Foi quando eu, né? E hoje já não... É meio complicado dizer que eu separo, porque muito que eu aprendo sobre a maternidade é o que eu uso para liderar. Sim. Né? Então, assim, a mesma coisa. Eu até estava escrevendo sobre isso, porque a liderança e a maternidade, hoje, para mim, elas meio que se complementam. O maior MBA do mundo, eu fiz... Não sei nem se subiu ou não subiu, aí tá fazendo um post sobre isso. Para mim, eu tive muitas mulheres líderes incríveis. Então, o melhor MBA do mundo é ser mãe. E você aprende milhões de coisas. E a Ju do Einstein teve aqui também, ela falou um negócio que eu não tinha me ligado. Que uma coisa, tudo que você aprende em casa você pratica, mas tem uma outra coisa. Você deixar o seu filho em casa e ir trabalhar, significa que a pessoa dá muito, muito valor ao trabalho, porque assim, a pessoa mais importante tá deixando tudo que é mais importante da vida em casa para estar trabalhando. Então significa que essa pessoa, o trabalho é muito importante, né? Sim. Isso aí é... Só uma coisa, então quer dizer que a Andressa, sem crachá, é a mãe da Helena, assim que você... É a mãe da Helena. Mas tem alguma característica, assim, forte da mãe da Helena? É a mãe da Helena. Porque mãe já é a característica principal, porque a primeira coisa que qual é a característica? Eu já ia colocar proteção, mas isso é ser mãe, né? Então acho que proteger é uma coisa que mudou, eu acho que mudou muito, mudou totalmente a minha vida depois da maternidade. Quantos anos tem, Helena? Tá com 2,5 agora. Então é recente. Demorei pra amadurecer, foi... É uma outra filha, filha é uma outra vida. Mas foi ali a mudança, a chave... E esse tema de proteção é uma coisa que ficou bem forte em você. Já existia, mas acho que ficou bem mais forte. Assim, na maternidade tudo, se for pegar a gravidez, já foi um negócio muito louco, porque... Né, era uma gravidez de risco, tava em meio ao festival, eu entrava em casa toda quarta-feira, saía toda quarta-feira só para fazer ecografia, voltava para casa, fiquei trabalhando até, né, tive que vir ao Brasil para poder fazer o festival, saí do festival, peguei um avião, voltei para Miami, a Helena nasceu 1h51 da tarde. Eu lembro que eu trabalhei até 11h50, que eu era a folha de pagamento, que a Helena nasceu 14, eu pensei assim, amanhã eu não sei como é que vai ser meu dia, e eu não tinha... E eu falei, vou fazer hoje. E foi até o último momento. Caramba. E aí? Mas é lindo ouvir, porque, né, se a liderança vem das coisas boas que a gente consegue ser como mãe, não tem como ser uma líder melhor, né? Porque sempre que eu quero fazer um exercício de levar boas intenções para o mundo, eu parto do amor que eu tenho pelo meu filho. Então, acho que isso é muito legal. Eu, sem crachá, até pouco tempo atrás eu teria dificuldade também, mas atualmente eu disciplinadamente quero saber quem eu sou sem crachá. Então, eu sou Val, filho do seu Donato, da dona Francinete, mãe do Pedro, tenho 2 irmãos, sou apaixonada por autoconhecimento, entusiasta mesmo, né? Então, enfim, toda a minha carreira, toda a minha formação, né, foi numa área muito... que deixa a gente muito enrijecido, né? Então,
2020 pra cá, eu percebi que eu não tava na minha plena potência, sabe? E aí eu queria... Mas em todos os aspectos, não tô falando do profissional. Aham. Como amiga, como filha, como mãe, assim, quem sou eu, né? Quantas pessoas querem estar perto de mim? O que elas levam de mim quando elas saem de perto de mim, sabe? Então isso começou a ficar muito presente, uma vontade tão grande de que o meu jeito de existir pudesse ajudar alguém, independente de eu ter que fazer alguma coisa. E aí eu precisei entender assim, tá, mas como é que eu existo? Quem que eu sou, né? Quem é essa pessoa? E aí eu descobri que eu era uma pessoa que vivia achando que tinha que ter resposta para tudo, que vivia achando que tinha que estar certa, que vivia a vida toda querendo provar alguma coisa para alguém. E aí eu falei, tá, não quero mais, né? Comecei um caminho profundo, então eu sou essa pessoa que eu tenho uma curiosidade profunda pelo que não é dito. Por você, pela Andressa, pela Lu, pelo invisível, por aquilo que às vezes nem a gente aqui tá percebendo. Então eu fui buscar Legal. isso em mim primeiro. Legal. Né? De autoconhecimento. E é bom perguntar, tá? Eu tenho uma... E algumas das minhas palestras tem uma pergunta que tem umas que geralmente eu começo com isso. Eu perguntar pra alguém sobre você o que vão dizer. Então isso que você falou faz todo sentido, que às vezes você não sabe, às vezes você nem pergunta, né? E às vezes é importante você perguntar para as outras pessoas para você poder ver, é legal. E eu sei que tá na sua vez da pergunta. Não, tá na minha não, Mas é que você manda. Tem um gancho que ela deu de Por uma coisa favor. que eu queria muito, muito, muito saber delas. Assim, como que vocês equilibram, né, a coragem de assumir riscos, né, com a vulnerabilidade de não ter todas as respostas, que é o que você acabou de falar. Como é que vocês equilibram isso? Não ter o medo, né? É, legal. Não, mas é aquele negócio, vai com medo mesmo. Não, eu nunca... Tem até aquele livro, né, do Andar de Bêbado, né? E que fala justamente isso, né, do equilíbrio. Eu acho que é uma eterna tentativa, assim, de manter o equilíbrio, de não errar, porque é algo que acontece mesmo, a gente não querendo, pelo menos isso comigo, né? E toda escolha, toda ação tem uma reação. Eu estar aqui hoje significa que minha filha não foi no balé hoje, porque se eu não tô lá para ir com ela, a outra mãe não consegue levar, a avó não consegue levar, então eu já sei que ela não... Já faz 2 dias que ela não foi no balé, e mesmo assim eu coloquei um aplicativo aqui que fica me lembrando dos compromissos dela para eu avisar lá em Miami o que ela tem de compromisso. Então... Mas não foi, enfim. Então, são coisas que eu... né? Então, é uma coisa que eu sempre fico pensando. Putz, a Helena não foi na aula, a Helena não fez aula de artes, a Helena não... Porque eu tô aqui. Então, agora eu preciso voltar. Eu tenho vários compromissos no Brasil, mas eu preciso voltar essa semana, porque eu preciso colocar de novo, né? A rotina. Casa em ordem, para depois todo mundo bagunçar de novo na outra semana, quando eu voltar para cá. Então, é mais ou menos assim que tem funcionado. E então, é uma tentativa de equilíbrio, né? E isso eu tô falando na questão, principalmente hoje, que é uma coisa que pega muito, que é o fato de eu estar nessa ponte aérea, né? Que não é Rio-São Paulo, é Miami-São Paulo. Que é muito mais fácil para mim do que São Paulo-Porto Alegre, né? Porque depois das enchentes piorou a situação. Então hoje ainda agradeço que eu tenho que vir de Miami para cá, daqui para Miami, e ficou mais fácil. Mas isso é uma coisa que me pega muito, né? Então, e de novo é a maternidade que fica... Porque senão, certamente, eu estaria aqui super tranquila em São Paulo, já tinha estendido, porque eu já estendi essa viagem, era para ser 4 dias, já está em 10, e depois, na outra semana, eu tenho que voltar, e eu certamente ficaria aqui tranquilamente, eu conseguiria administrar minha vida pessoal, mas em função da maternidade, isso pesa um pouco ainda. Mas aí, só antes da Val falar, aproveitar a pergunta... Tem alguma coisa que te traz uma tranquilidade? Porque esse é um tipo de resposta que eu conheço algumas pessoas, algumas passaram por aqui, responderia de uma forma pesada, com, meu Deus, eu não consigo. E você respondeu de uma forma, tipo assim, ok, eu tenho que dar, mas tá tudo bem. Faz parte, não vai acabar o mundo porque ela deixou de 2 dias pro balé. Então, com uma leveza um pouco menor de algumas pessoas que já vi respondendo algo parecido, mas... com uma sensação de culpa pesada. E vejo hoje que assim, ok, preciso, mas não era o fim do mundo. A culpa, eu acho que é uma coisa que eu carrego. Mas eu tô aprendendo a administrar, porque eu não tenho como estar em todos os lugares todo o tempo. Mas o que me deixa tranquila é que a minha filha tem uma outra mãe, né? Então isso, de certa forma, me deixa mais tranquila. E tem a avó também, que
que é as paixões da minha filha. Então, a minha mãe foi pra lá, eu já tava morando lá, acho que... Hoje eu moro há 7 anos, mais ou menos. Logo que quando foi pra Helena nascer, um mês antes, a minha mãe foi pra lá. E nunca mais eu deixei minha mãe voltar. Já veio filha. E ela foi pra ficar um mês pós-gravidez pra me ajudar. E ela ficou indo e vindo com a gente todo o tempo. E quer saber onde tá a Helena? Pergunta onde tá minha mãe. Porque a minha filha é grudada com a avó. Então, assim, é uma ligação super forte que ela tem. E ter a rede é bom, né? A rede de apoio. Faz Total. toda a diferença, né? Total. Então, eu acho que essa tranquilidade vem de saber que a minha filha tá bem, tá com pessoas que estão cuidando super bem dela, então isso me deixa tranquila. Mais tranquilo. E aí? Eu adorei a pergunta. Porque até a gente estava falando da Brené Brown mais cedo, né? E é isso, né? Assim, a vulnerabilidade. A pergunta é essa, né? Assim, como é que equilibra o não saber tudo com a vulnerabilidade, né? De arriscar uma resposta que você não sabe, né? Então, é justamente... Ela me inspira muito, a Brené Brown, né? Porque ela fala assim, quem pode rir, quem pode tirar uma onda com o que eu tô falando de errado aqui, ou com o risco que eu tô correndo de falar uma besteira, é quem também tá na arena com a cara cheia de barro ali, tentando lutar, tentando acertar, né? E essa pessoa, normalmente... ela não tá interessada em ficar criticando quem tá errado, quem tá certo, né? Não existe isso. Tenta, né? Quem tá lá tentando também, quem tá arriscando, quem tá entrando num palco morrendo de medo, mas tá indo assim mesmo, tá saindo de perto do conforto da família, da filha de 2 anos e meio, vou lá e vou... Gente, é só quem tá nessa pegada, né, que pode, que poderia me interessar de alguma forma que essa pessoa tem, né, para criticar o meu não saber. E o não saber também, para mim, passou a ser uma coisa que me anima muito, muito. Porque antes, né, eu saí... Eu era muito advogada 24 horas por dia, estando ou não estando trabalhando. Muito advogada. Eu tava pensando... Muito certo, o tempo inteiro certo. Que era um peso danado que eu nem sabia que eu não queria carregar, né? Então, quando eu comecei a entender que se eu tivesse num lugar... Gente, eu ia participar de reunião executiva. Uma semana antes de uma apresentação, eu pensava, e se a pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei, gente? Eu virava a noite para poder saber... Gente, o dia que eu descobri que eu podia falar... Não sei. Não faço a menor ideia. Olha que delícia. Nossa, maravilhoso. A frase boa é tudo bem, a outra eu não sei, mas vou buscar a informação e vou... Não, não sei mesmo. Gente, eu não sei. Todos nós aqui não sabemos um monte de coisa. Sem dúvida. E eu ficava nessa. Eu vou tentar entrar aqui e vou falar assim, olha, sobre esse aspecto, porque advogado, a gente sabe dar uma enroladinha. Então, não, eu aprendi a falar um não. Se eu ficava doida pra chegar a uma coisa, eu falava assim, cara, não faço a menor ideia. E tá tudo bem, né? Porque eu sei outras coisas, eu posso ir atrás, eu posso aprender. Você consegue falar o não sei com naturalidade? Agora porque sim. Eu não consigo. Agora sim. Eu sei que agora eu preciso saber tudo, né? Inclusive é o caso que eu contei da minha dissertação de mestrado, que a professora falou, olha, não fica com medo, porque você não é obrigada a ter coberto todas as possibilidades. Vai ter alguma que eventualmente você não sabe. Mas eu não falo ainda com segurança. A gente não tinha permissão, né, Lu? Fala a verdade. Eu lembro muito bem de ouvir das lideranças e tudo ao longo da minha jornada. Não, 2 coisas que você não podia falar. Não sei, eu acho. Como assim eu acho? Tem que ter certeza de tudo que você vai falar. Gente, isso é uma grande ilusão, né? Era um transe coletivo que a gente vivia até agora. Quem é que tem certeza de tudo, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém tem. Agora indo para E hoje, assim, acho que hoje vocês são super seguras, assim, de novo, a experiência, a vivida e tudo isso. Mas quando vocês lembram lá a Andressa, a Val, mais novas, que remete a vocês? O que vocês lembram, assim, principalmente de sonhos? Porque, assim, você desde os 13, a Andressa falou, desde os 13, estava vivendo já dentro daquele mundo. Será que eu não tive um sonho paralelo de ser modelo, ser atleta, ser alguma outra coisa ali quando vocês vinham de infância? Você, não, o meu direito, mas será que eu queria ser modelo? Eu sei, não tinha alguma coisa, algum sonho? Porque não, de vez em quando a gente tem um sonho, trabalha, mas no final depois a gente volta a buscar aquele sonho de novo, né? A gente fala assim, calma, o sonho só esperou, mas eu tô voltando neles. Eu queria ser modelo, atriz da Globo.
Sabe? Já tá na Globo, já tá lá. Globo. Mas eu queria ser atriz, primeira coisa, né, gente? Pra nós lá, assim, não tô fazendo, juro, não é jabá não, mas pra gente era tudo, né? Globo era tudo, né? Então a gente cresceu ouvindo sotaque carioca, pra gente era mais comum do que qualquer outro sotaque. Porque a gente ouvia as novelas e tal. Então meu sonho, interpretava papéis, né? E cantar também. Tô falando que a gente ia fechar hoje o episódio de forma diferente. Não, eu sou uma cantora frustrada, mas cantora de Mas chegou aquele negócio de ser Paquita da Xuxa também, não? É lógico. Eu queria tudo isso aí. Tudo que eu via na televisão. Tudo que eu via na televisão eu queria ser. Mas chegou a fazer teatro, essas coisas na escola? Eu cheguei a participar de uma banda de back vocal, mas assim... Ela é hoje. Que tipo de música? Eu fui letrada no rock nacional. Então, assim, meu negócio... Quando a Virgínia teve aqui, a gente é Virgínia. A Virginia. A gente até cantou aqui, mas não era ela. Não era ela, mas a gente cantou. O nome da cantora do metrô não era isso, né? Virginia. Não, balanço das horas, tudo pode mudar. Maravilhoso. Virgínia. Não queria ser atriz lá. E dança, né? Nossa, eu era apaixonada com dança também. Acho que eu ouvi alguém no podcast falando que queria ser dançarina do Faustão. Não fui eu. Eu dancei balé minha vida inteira, mas eu não. Eu queria ser empacotadora do supermercado. É maravilhoso. Eu fui empacotadora do supermercado. Não, é porque na minha época elas faziam aqueles pacotes de presente. E eu sempre gostei de fazer os pacotes de Natal, tá? Eu gostava mesmo. Mas a minha frustração é não ter feito direito. Eu devia ter sido advogada. Olha, eu fiz duas coisas que você queria. Eu fui empacotadora do supermercado. E advogada. Pronto, aí se... E ela queria ser dançarina e você foi dançarina e... Não do Faustão. Não do Faustão, mas estava no... E na escola também, teatro, peça, tudo você fazia lá, era... Não, adorava apresentar. Nunca fiz um curso de teatro nem nada, mas eu adorava apresentar, fazer as apresentações da escola, assim. Então, assim, a Candessa responde. Agora, a última pergunta para a Candessa responder. Você era da frente ou do fundão? Ou era aquela que vira e mexe lá na diretoria, chamar? Ia visitar a diretoria algumas vezes por ano lá? Falar, até a sexta série, eu fui exemplar. Exemplar, primeira aluna, tal. Aí encontrei as amigas certas para fazer bagunça. Levaram pro fundão. Aí fiz bagunça, me levaram pro fundão. Aí na faculdade, eu era do fundão, mas porque eu trabalhava. Então eu chegava, eu queria ficar mais escondidinha, porque eu não tava ali muito... Nunca tava muito antenada do que tava acontecendo. Boa. Mas eu tive os dois personagens. Os dois. Sim. E aí? Quando eu era bem pequena, eu queria ser astronauta. Olha. Mas depois, diz a minha mãe que teve uma época que eu queria ser professora. Eu não lembro muito dessa época. Ela disse que eu... Mas depois eu nunca mais... a sensação que eu tinha é que eu não tinha sonhos. E aí, acho que em 2018, eu fui fazer programação neurolinguística. E aí eu fui para esse momento de autoconhecimento. E aí eu lembro que eu fiz uma parede na minha casa. A parede, depois eu mando para vocês a foto. Então, eu fiz com vários posts de várias cores. E uma das perguntas era: qual o seu sonho? Isso foi em 2018. Não, um pouquinho antes de 2018. Bota ali entre 16 e 17. Porque eu lembro que meu casamento foi 19. E aí eu lembro que eu coloquei... Claro, a gente faz assim, eu fiz naquele negócio de auto-hipnose, aquela coisa de tentar entrar no meu próprio subconsciente, meu inconsciente, para tentar trazer as respostas. Aí eu lembro que tinha casar, ter filhos, ter um negócio no exterior, mais assim, casa própria. Eu sei que eu fui colocando, eu fui jogando, a gente vai jogando. Hoje, né, depois de um tempo, eu vi que as únicas duas coisas que não aconteceram ainda é o trabalhar com o social, né, que é algo que eu sempre quis, mas em função de, né, nunca deu, assim, para de fato me dedicar como eu gostaria para o social, e o curso em Harvard. O resto, todas as coisas que eu escrevi, até as que eu não queria acontecer. E tua mãe achava isso o quê? Porque você gostava de ensinar ali as colegas de escola, ajudava... Eu brincando de Barbie, alguma coisa assim, eu gostava de dar aula, alguma coisa assim. Mas você também era da frente ou do fundão? Você era da frente, que era... É que assim, ó, eu era... Com 5 anos fizeram aquele teste de QI e aí me pularam Série. de série. Então eu fui pra primeira série com 5,
Com 15 eu tava fazendo 2 faculdades. Então, assim, mas eu sempre fui do fundão, eu sempre era expulsa, mas eu era inteligente. Então, era pior, né? Era uma assim. coisa compensava a outra, né? Mas eu sempre fui terrorista. Eu também era terrorista, mas eu era da frente e era inteligente, mas eu tocava... Não, você lembra disso que eu fui várias vezes na diretoria, me chamava, o que eu fiz? Não, era porque teu amigo, não, o que eu tenho a ver? Porque ele era super inteligente e os professores brigavam e falaram, tá bom, faz uma prova mais difícil pra mim então. Se tá ruim, a pessoa ficava puta e lá tirava 10. Well, com todo respeito, você tem cara de quem fazia bagunça. Eu tava na frente, tava no fundo, era da bagunça, e quando o pessoal bagunçava, ia lá fazer, não, calma, ninguém precisa morrer por causa disso. Mas eu ficava ali do meio pro fundão também, era das festas, e assim, era festa, desde novo, era bagunça, era comigo Você mesmo. é festeiro até hoje, né, ué? Eu sou inimigo do fim, se me chamar aqui eu vou. Eu tava lá em Minas, e aí, vou descobrir onde é o bar, se deixar 5 da manhã. Só vi no dia seguinte. E venho gravar de novo. O pessoal tem gravação no outro dia. Venho, se tiver que vir direto, venho de novo. Porque aqui é lazer, né? Eu sou inimigo do fim total. Me identifico. Não é? Então, é inimigo, a gente vai até o final. Eu sou cansada agora. Ando cansada. Eu Você já tá fui com melhor. as pessoas, a gente é jovem há mais tempo. Se a gente é jovem mais tempo, tá com as pessoas, quando você vai animado, a gente descansa às vezes, né? Antes de você mandar mais uma, tem alguma, e aí acho que pra Andressa pode ser mais, mas tem alguma coisa que você fala assim, putz, eu queria ter experimentado diferente nessa minha vida pessoal profissional, que você fala assim, putz, não consegui, e ainda talvez... Não vou nem falar que vocês já pensaram ainda pra frente sequer, o que normalmente pode ser, mas alguma coisa assim, putz, eu comecei tão cedo ir pra um caminho, fui do jurídico e não experimentei trabalhar com, sei lá, deixa eu ver, alguma coisa que não tem, com moda, com a... Não foi a atriz. Não, a TV não posso, que a atriz ela já tá, pelo menos na Globo ela vivia, mas teve alguma coisa que assim, A Globo perdeu uma. você fala assim, putz, eu segui um caminho, ainda dá tempo, eu acho que ainda dá. Segui um caminho aqui que eu não consegui experimentar algo assim que você gostaria de ver se dava certo? Teve algo... Bom, eu experimentei umas coisas, gente. Eu tive 2 startups. Eu estava muito invocada que o direito estava no século passado em termos de tecnologia. Aí criamos era para ser um marketplace jurídico que a OAB não permite, então não deu certo. Acabou virando um workflow. Aí depois a gente criou a meurelato.com, que era uma outra startup, também já passou. Eu tenho uma coisa que eu queria, mas que eu já tenho conseguido fazer bastante, que é dar palestra, sabe? É levar o que está funcionando para mim para outras pessoas. E uma experiência fora do país profissional que eu não consegui ter. Isso é uma coisa que eu ainda quero ter, gente. Eu sou um pouco desconectada com esse negócio de já passou da hora, sabe? Perfeito. Mas Então, Tá certo. então eu ainda tá querendo, ainda mais quando a gente conhece umas amigas em podcast, assim, que moram Que moram lá, e já as conexões. Olha as conexões, olha as universo, conexões. tem as conexões. E eu acabei de montar um estúdio em casa. Ó. Aí, Miami é aqui do lado. então, tamo junto. Mais fácil que Porto Alegre. Não é? E certamente mais fácil que Uberlândia. Então Porque fechou. o Berlândia também não é pertinho, tem mais horinhas. Não é à toa que chama conexão. Isso Não aí. é? É isso aí. Nada é por acaso. Nada é por Acredito acaso. muito nisso. Tem alguma coisa que assim você fala assim, putz, eu queria ter experimentado isso, mas que ainda pode experimentar, lógico, mas que nessa jornada não deu tempo? Ai, eu não consigo pensar assim, porque eu também acho que eu já experimentei assim, nas épocas eu experimentei com 13 anos, eu lembro que eu montei meu primeiro negócio paralelo paralelo ao meu trabalho de bilheteria lá do festival. Eu lembro que tinha aquele programa na escola daquele Junior Achievement, né? Uma coisa assim. E aí eu lembro que eles estavam vendendo a máquina que eles usaram na época, daí eu comprei pra confeccionar bolsa. Então, assim, sempre que eu quis alguma coisa, eu Legal. acabava fazendo. E conseguiu ainda? Tu montou lá, tava vendendo as bolsas, tava vendo... Fiz bolsa durante um tempo. Ó, Depois... a empreendedora. Eu sempre era uma coisa meio serial, assim. Se eu tô aqui, daqui a pouco eu já tô pensando em alguma coisa, sabe? Então, acho que eu sempre fiz. Eu acho que eu me arrependo, se tiver algum arrependimento, é de ter feito demais. Não de menos. A minha mãe sempre falava pra mim, tipo, é uma coisa que ficava na minha cabeça. Te arrepende do que tu não fez, não do que tu fez. Perfeito. Então, beleza, vou seguir o conselho, né? Excelente mantra.
E aí foi. Então, assim, eu não... Esses dias me perguntaram, não sei se foi em podcast ou alguém me perguntou assim, tu teria feito alguma coisa diferente? E eu, não. Eu acho que eu teria feito as mesmas coisas erradas para chegar onde eu cheguei. Boa, bom ponto. Maravilhoso. Bom, pensar. Então, enquanto você tá pensando, deixa eu perguntar uma aqui, o seguinte. Hoje são, enfim, mulheres incríveis, bem-sucedidas, enfim, que ainda tem muita coisa para entregar ainda, seja de família e tudo isso. Uma pergunta que eu gosto de fazer aqui porque, de novo, quando você foge das capitais, você vê muita coisa acontecendo. E uma das coisas acontecendo é assim, as pessoas acabam achando que tudo é flores. E a gente tem um momento na nossa vida que é um problemaço, que assim, quando você vai empreender, então, você tá bem, você quebra, você tá bem, você quebra. E tava com o Rimo ainda agora que saiu aqui, que era o CEO lá da Algartec, ele falou, acho que uma das coisas... Eu não tinha parado pra pensar nesse modo, que eu nunca passei por uma situação dessa. Quando você é demitido, é uma situação que... Teve um amigo meu próximo, parecia que o mundo acabou pra ele, assim, durante um período, o cara ficou num luto. Teve gente aqui que, enfim, filho prematuro, a vida dele parece que acabou. Então tem várias situações. Teve alguma situação na vida de vocês, na vida, carreira, que falou assim, putz, cara, deu ruim. Se vocês sabem que abriu um buraco, e aí muito mais até como vocês saíram, porque o que eu vejo, gente? Que o problema é desse pedaço, se a pessoa ficar cavando, ela mesma fica fazendo o problema acontecer, que o problema aqui não existe. Tem pessoas que têm um problema, mas que a solução tá do lado, só que a pessoa tem vergonha de pedir ajuda. Não, deixa eu resolver sozinho. Tem N situações. E é legal como exemplo de que, assim, nem tudo são simples. Teve alguma situação que vocês falam assim, uma ação daquelas críticas que você fala assim, que vocês passaram, essa aqui eu não sei como eu faço, não sei se eu vou sair do outro lado, que ficou, entre aspas, sem dormir, ou ficou sem dormir mesmo. E aí mais assim, o que vocês fizeram pra sair, pra dar de exemplo pra essa turma? Normalmente, altos e baixos a gente tem na vida, na carreira, em vários momentos, né? Mas teve algum que marcou vocês, que você assim, putz, consegui sair porque eu fiz isso? Você tá olhando pra mim pra eu falar primeiro. Não tem problema. Não, assim, eu acho que eu sempre me joguei muito sem saber se ia dar certo ou errado em tudo, né? Inclusive, tipo, o festival não foi uma coisa fácil, não foi um negócio de família, toma aqui. Aqui organizadinho, segue. Toma aqui. Não, pelo contrário. Toma essa bomba aqui, não foi nem toma essa bomba, foi, né, tipo, foi negociado tudo para eu conseguir assumir isso, né? E aí eu peguei um elefante branco em meio à pandemia. Mas nada disso para mim é comparado à situação, acho que quando a Helena nasceu, né, que de novo, né, maternidade. Que eu acho que foi para mim, trabalho é algo que, tipo, sempre tirei de letra, assim. Foi difícil. Minha mãe sempre falava que eu era muito louca, assim. Tipo, eu vou abrir aquele negócio, mas, tipo, mas tu não tem nem dinheiro pra abrir um negócio. Eu vou abrir, depois eu vejo como é que eu vou fazer e o negócio dava certo. Sempre foi assim. Eu jogava, o universo se encarregasse de resolver o pepino pra mim. Mas quando a Helena nasceu, logo que ela nasceu, o médico me entregou e disse, tua filha tem síndrome de Down, no hospital. E era assim, né? Estados Unidos, né? Aquela coisa nem super... muito toma aí. Nem dá. E eu lembro que a Roberta chegou um pouquinho antes pra mim e falou assim, amor, porque começou a demorar pra Helena vir, né? E, tipo, era um negócio tapado, assim, eu não tava vendo o que tava acontecendo. E eu comecei a achar estranho aquele tempo, né? Era uma eternidade pra criança vir. Aí a Roberta chegou um segundo antes do médico e disse assim, eu acho que ela nasceu com um probleminha e tal. Daí isso veio o médico e falou. E daí logo também logo já tiraram a Helena dali, porque tava um negócio de açúcar, que ela precisava ir pra ficar na incubadora, que ela também era prematura, né? E aí, tudo bem. Aí vamos ao primeiro desafio. Bom, Helena tem síndrome de Down. Mas eu olhava pra ela e dizia, ela realmente tinha uma língua grande. Né, aquela só que o médico falou que tinha língua grande, tinha os dedinhos do pé separado, os olhinhos muito puxados, só que eu engordei 30 quilos na gravidez, então a cara dela realmente ficou achatada na minha barriga, que as últimas ecografias eu nem enxergava, porque ela estava muito grudada na minha barriga. Aí, ela nasceu em dezembro, e aí eu lembro que depois ela ficou uma semana na UTI, e aí a gente começou as tentativas de fazer os exames e tudo mais.
E aí, para resumir, porque senão essa história vai longe, depois do Down... então tá, então vamos descartar. Se não tem Down, pode ter a síndrome BWS, que é uma síndrome que é da criança que tem a língua grande. Mas tudo bem, resume, o que pode dar essa síndrome, né? Essa síndrome a criança pode ter câncer nos rins ou no fígado. Vamos fazer o exame da Helena, tinha nódulos no fígado. Aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu tava no SXSW, daí já estamos em março. E a Helena foi pro SXSW comigo, e eu lembro que era a primeira palestra, assim, eu tava na primeira fileira, tava até com o pessoal do Sobe Puxa. E aí eu lembro que chegou um exame de sangue. O primeiro exame perderam. Nunca vi isso nos Estados Unidos, perderam o exame. Caramba. O primeiro exame perderam. E aí, no primeiro dia do SXSW, a primeira palestra daquele cara que falava sobre Enlight Us, que era, né, um indiano, super legal até o que ele tava falando. Aí eu peguei o resultado do exame e, tipo assim, era um negócio muito louco, que pra saber se era câncer, era de 0 a 70 e a criança tava com 1.700. Daí naquela hora eu disse, Jesus pode vir, Deus chega, não aguento mais. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Roberta, eu falei assim, Roberta, vem me buscar. Tipo assim, cansei, sabe? Daí ali, mas daí também eu cansei, eu me recupero rapidinho. Daí eu respirei, né, e falei assim, não adianta me desesperar agora, porque, né, preciso realmente... Entenderam. E aí a gente foi pro Brasil pra começar a fazer exames no Brasil também, né, porque a medicina nos Estados Unidos, ela é maravilhosa com máquinas, mas não com gente, né. E aí, pra resumir, a Helena não tem absolutamente nada, né? Então, se tinha, não sei, eu acredito em milagre, né? Minha família também é muito... E eu sempre falava, boca santa, falava que o nome da Helena ia ser Helena Maria, Helena por causa de Manuel Carlos e Maria, porque ia ter que ter alguma promessa, né? Então, dito e feito, né? E deve ter alguma coisa mesmo, porque esse final de semana minha mãe disse que a Helena pegou a Nossa Senhora e disse que queria ir na missa. Né? Uma criança de 2 anos e meio pediu pra ir na missa. Porque ela ganhou uma Nossa Senhora da minha mãe igual a minha, das graças. Então, mas ali foi um momento de tensão. Que por um momento eu pensei... Mas aí é legal, tentando conectar aí pra quem tá assistindo, que acho que é um momento bem importante, que é da vida. Mas é bom também você ver outras opções, né? Essa coisa de você... quebrar alguns paradigmas, cara, deixa eu ir ver no Brasil, deixa eu estar em outro momento também, porque às vezes as pessoas têm isso, não, se eu tô falando com um cara de Harvard, não tem ninguém melhor. Putz, não, pode ter gente com experiência de vida muito melhor do que isso, que viveu alguma outra coisa. É óbvio que tem fé, tem tudo isso, mas acho que talvez aquelas coisas de assim, irmão, estou falando com o melhor médico do mercado, não, estou falando com um cara que é o presidente da empresa tal. Tá, mas por que o outro aqui, que talvez tenha muito mais cicatrizes do que ele, não pode dar uma opção diferente, né? Acho que esse é um bom exemplo de um de fé. Acho que tem momentos que cada um acredita no que pode, mas funciona. Mas só vocês toparem vamos ter outras opiniões também diferentes, acho que isso é legal também, né? Foi buscar alternativas, assim, porque... E eu não estava me acreditando muito naquela situação ali, não que... E talvez fosse uma proteção também, né? Muita gente me perguntou assim, eu lembro, eu nunca vou esquecer um dia que a gente tinha ido para uma praia e eu nunca parei de trabalhar, né? Então, Helena nasceu e eu segui trabalhando, né? E tanto é que ela foi para a XSW comigo, nos intervalos das palestras eu dava de mamar. E ela tava com 3 meses e meio. E aí eu lembro que uma vez a gente tirou um final de semana e a gente conseguiu ir para uma praia. E a minha mãe e a Roberta desceram pra fazer aqueles joguinhos, tem na praia e tal, e eu fiquei com a Helena no quarto. E aí uma amiga ligou e eu consegui atender, porque a Helena tava dormindo, porque nunca consegui atender no telefone de ninguém. E aí eu contei pra ela, não, aconteceu isso e aquilo, né, os médicos falaram, e eu lembro que ela falou assim pra mim, mas tu não tem postado muita foto dela por causa disso, então, porque ela tem síndrome de Down. E, tipo, aquilo me marcou tanto, porque eu pensei assim, não era por isso. Porque eu fui uma mãe atípica durante 6 meses, né? Até 6 meses a gente não sabia que a criança não tinha nada. Mas não era por isso, porque eu dava tanta atenção do tempo que eu tinha pra ela... Pra não ficar postando. Tava sendo mãe mesmo. Eu não conseguia nem postar. E até hoje, se tu vê, nas redes sociais eu quase não posto nada. Né? Porque eu fico sempre naquele negócio assim, eu vou postar depois, e acabo não postando. Entendi. Né, e eu vou deixando passar. Mas isso me chamou muita atenção, porque, de fato, as pessoas são muito preconceituosas, né? E aí, aquela pergunta pra mim soou como uma coisa assim, tipo, será que eu não tava fazendo isso, né? Porque eu tinha vergonha? E não
a situação, porque pra mim, tanto é que quando eu não fiz o exame, aquele exame né, que se faz durante a gravidez, porque a médica, e nos Estados Unidos eles exigem que tu faça o exame. Eu falei assim, mas gente, eu vou fazer o exame pra quê? A neném já tá com 5 meses. Se tiver uma doença ou não, eu vou ter igual pra mim. Homem ou minha filha, não vai mudar nada. Mas nos Estados Unidos parece que pode tirar. Então, assim, tem uma série de coisas. E eu falei, não, eu não vou fazer. Pra mim, tá ok. Segue normal, né? Vou seguir fazendo o que eu tenho que fazer da gravidez, tá tudo certo. Então, eu vejo que como tem isso ainda, né? De como deve sofrer, né? As famílias, né? Em função da sociedade mesmo, né? Bom ponto. Mas você falou um negócio aqui que eu acho que é assim, nesses quase 200 episódios que eu não tinha lembrado. Você me lembrou, essa coisa de ouvir opinião, eu tive com meus 18, 19 anos, na auge da noite. Por isso que eu sou viciado em Coca-Cola. Viciado. Eu tive aquela... Como é que é o nome de comida de rua? Hepatite. A, B, a mais leve, mas... Fígado é fígado. E eu emagreci muito. Eu ia jogar futebol, atleta, eu perdi uns 10, 15 quilos de massa muscular. Eu rodei um monte de hospital, que não sei o que. Aí quando você falou dos números, cara, eu fui pra um hospital, fui pra um que o pessoal falou, não, você tá com suspeita de leptospirose. Eu falei, como assim, cara? Assim, os negócios... E eu tava uma vez no portão da minha casa e assim, tu fica um tempo, não consegue comer nada, né? Passou um amigo que jogava vôlei comigo também, é bombeiro. Ele olhou pra mim, cara, tá acontecendo contigo? Eu falei, não, eu tô fazendo um monte de exame, tô emagrecendo, deixa eu te ver. Aí, cara, tu tá com hepatite, vê se não tá com hepatite, cara, de ver. Vê se não tá. Eu fui no hospital que é especialista nisso, cara, não precisa nem ficar aqui. Fica na tua casa, cuida se é hepatite, o fígado. Assim, de ver uma pessoa que não era. Cara. E eu fui um monte de hospital, um monte de exame, todo mundo perdido no que era, não era nada demais, enfim. Aí, rapidinho recuperei, tive que ficar 2 anos sem beber, na noitada, e tive que ficar só bebendo Coca-Cola e... O vício foi embora, mas... Agora já voltou ao normal. Não, eu continuo bebendo, mas a Coca-Cola ficou o vício. Ele ainda não conseguiu tirar o atraso daquele ano que ele mas ficou a Coca, mas a Coca continua o vício. A Coca... Eu tava vendo a palestra também da Coca-Cola, e a Coca não tem um problema. É todo dia. E aí, teve algum que marcou? Caramba, deixa eu te falar. Eu mergulhei tanto na sua história, Andressa. Esqueci de pensar numa coisa pra mim, eu juro. Bom, ai meu Deus, tem muita história, gente. Qual que eu conto? Não sei. Alguma que marcou mais a saída, né? Porque a gente tá falando aqui o exemplo de ser leve. Sim. E assim, não se quer se preocupado com o que os outros pensam. Assim, ok, fez uma pergunta que marcou, mas também de ver outras possibilidades, né? Não, de ter saído, né, encontrado uma saída... Bom, eu tive uma história também de saúde, né? Eu tive um diagnóstico de câncer falso. Infelizmente, depois eu tive um diagnóstico de câncer verdadeiro, mas tá tudo bem, né? E aí eu lembro que nessa época era muito difícil de diagnosticar o que eu tinha. E eu era muito hipocondríaca, vocês não têm noção, assim, eu tirava um bife na manicure, eu ficava louca. Então foi muito doido, né? Assim, eu acho que foi bem a vida me dando musculatura para uma coisa que eu era muito preocupada com a saúde, né? E aí eu tive esse diagnóstico e foi uma coisa que durou meses para desvendar o mistério do que era de verdade. E aquilo me pesava muito, eu ficava a noite toda lembrando, o tempo todo lembrando, trabalhando, fazendo minhas coisas, mas aquilo voltava e tal. E eu lembro, gente, uma coisa que me marcou tanto, que eu dançava, eu fazia zouk. A 1h30 que eu tava na dança, eu esquecia absolutamente tudo, mas tudo mesmo, né? Porque aquela história de uma doença, aquilo era presente o tempo todo. E aí eu lembro que eu saía da aula de dança e fazia assim, ai, meu Deus, tem isso. Voltou. Sabe? Então, isso me fez pensar no papel, né, da dança pra mim, né, de o quanto isso é uma coisa que realmente tem um poder sobre mim, assim, né, tem um poder bom. Então, acho que é isso. Não, tem várias histórias, mas acho que é um ponto de, assim, o que as pessoas buscam também para poder... Porque tem uns problemas que estão só na cabeça, né? Tem uns que existem reais, sim, mas tem uns que estão na cabeça. O que a pessoa faz no paralelo para não ficar pensando? Até em trabalho, de vez em quando você tá 24 horas por dia no trabalho, tem como você pensar em alguma outra coisa, fazer um lazer? Eu tenho cada época da vida eu tô
morando com um dos meus ídolos. Eu falo morando porque eu acordo, passo todo o meu tempo livre, eu tô assistindo um vídeo dessa pessoa. Então tem época que é o Harari, tem época que é, sei lá, o Deepak Chopra. Agora eu tô, assim, casada com o Eckhart Tolle. Aquele cara do Poder do Agora, né? E ele fala exatamente o que você acabou de falar, né? Que ele fala assim, quando a gente está presente, você não tem problema nenhum. Você não tem nenhum problema aqui agora, né? E eu acho que foi muito isso, essa época, né? Pensando, você me pediu para pensar num desafio, essa época era isso, né? Acho que eu estava tão presente ali naquele momento que essas fantasias de que seria horrível, de que eu não ia conseguir, isso sumia, né? Então, acho que é interessante. Enquanto a Andressa falava, eu pensava muito assim de, talvez olhando de trás para frente, a quantidade de fé que você tinha e talvez não conseguisse nem perceber naquele momento, né? Porque só pode ser só muita fé, né? Pra você ficar 6 meses com a possibilidade de uma doença da sua filha que você não sabe qual é, né? Então, acho que essas histórias se conectam um pouco nisso, né? De, assim, mesmo em momentos de situações tão difíceis que a gente, às vezes, consegue se manter de pé, né? E se manter ali confiante de que vai dar certo. Mas sabe que tem uma coisa agora, tu falando, que me veio à cabeça também. Eu acho que eu sempre construí o Fantástico Mundo de Bob desde pequena. Então, isso também, né, me fez... porque quando a minha mãe teve câncer... Eu lembro que eu fiz daquilo do limão uma limonada, né? Porque se eu deixasse, meu Deus, a família inteira ia ficar deprimida. E eu lembro que eu mandei fazer umas camisetas rosas, porque eu disse que a minha família agora ia participar do Outubro Rosa. Então, eu tentei transformar aquilo numa coisa engraçada, mas hoje olhando, claro, Deus, era, né? O que passava na minha cabeça, mas foi leve pra minha mãe. Porque se a gente, de fato, se apegasse naquilo, olha, é uma doença... uma coisa horrível, né? E eu morro de medo, né, dessa palavra câncer. Então, eu acho que esse Fantástico Mundo de Bob, ele sempre me protegeu. Porque eu sempre joguei pra lá, assim, essas coisas, os problemas e tudo mais, e pra até, eu acho que deixa lá e ser mais fácil. Eu acho que foi isso que me protegeu uma vida inteira. Porque desde pequena, assim, era... nas dificuldades, assim, dos meus pais, eu acho que eu fazia isso, assim, eu criava um mundo paralelo. Boa. Manda aí mais. O que a Val e o que a Andressa de hoje falariam para a Val e para a Andressa quando elas tinham 5 anos? O que vocês falariam para vocês, ou para vocês de quando eram meninas? O que vocês mudaram nessa trajetória? O que vocês percebem na evolução de vocês? Como vocês são diferentes ou como vocês são iguais em sonhos? É muito linda essa pergunta. Eu acho que o principal conselho que eu daria para a Val lá de trás é de você é perfeita e plena em cada fase, né? Em cada momento da vida, né? Aquele momento que você acha que está faltando habilidade, está faltando... você não está pronta, né, a tal da síndrome de impostora, né? Então, assim, olhando daqui para trás, eu diria assim, tá tudo tão mais pleno do que você imagina, você tá tão mais pronta do que você imagina, né? Assim, as coisas são tão na hora que tem que ser, né? Então, acho que seria tirar o peso de ter que ser mais. Acho que esse é o principal. E a autenticidade também, sabe? É uma coisa de originalidade, né? Pode ser desse jeito, pode ser com esse sotaque, pode ser com esse cabelo, pode ser com esse corpo, pode ser do seu jeito. Tá maravilhoso, tá ótimo, né? E cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço. E a beleza é essa mesmo, né? Acho que eu tive muito tempo de querer me enquadrar, né? Aceitar ser colocada dentro de caixa, né? Assim, acho que aceitei ser colocada dentro de uma caixa há muito tempo. E claro, né, gente? Assim, à medida, principalmente quando a gente muda, eu mudei de usar taia e escarpão todo dia pra meio bicho grilo, assim, né? Assim, comecei a gostar de umas outras coisas
E aí as meninas, até às vezes as minhas amigas falam assim, a gente vai passar nossas férias em Paris, a gente queria te chamar, mas a gente acha que você não vai querer, né? Porque agora você gosta só de retiro. Gente, eu gosto de retiro, eu gosto de Paris, eu gosto de salto, eu gosto de chinelo. Não adianta, não vem querer me colocar numa caixa, porque não vai rolar, né? Assim, Perfeito. e a gente brinca muito assim, né? Que qual é o padrão? O meu padrão é a falta de padrão. Então, acho que poder dizer isso para a avó lá do passado, não precisa ter padrão. Um dia você vai descobrir isso. Vão te falar que você tem que ter o tempo inteiro, mas não precisa. Bom exemplo. Eu acho que a única coisa... Eu uso bastante essa palavra. Viu? Não pode. Pode. Eu acho que eu falaria pra Andressa escutar mais a mãe. Eu sempre ouvi minha mãe. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga e continua sendo até hoje. Mas eu acho que as cagadas que eu fiz foram as que eu não escutei minha mãe. Então eu acho que eu voltaria lá e... Gostaria mais. Porque, diferente de ti, eu nunca me enquadrei. Eu sempre queria ser diferente. Isso me salvou, né? Porque eu lembro na época dos meus colegas usando drogas, eu falei, quero fazer se todo mundo faz. Né? Tanto é que a minha mãe e meu pai, com 22 anos, eu ganhei um cigarro de maconha e levei pra casa, levei pra eles, porque quem fumava era eles, né? Cigarro. Bom. E eu lembro que a minha mãe ficou apavorada, assim, aquela coisa, né? Eu falei assim, gente, mas vocês fumam? Eu trouxe esse negócio, eu não tenho interesse nenhum, tipo, era uma coisa que... E não que criticasse, mas era só porque eu queria ser diferente mesmo. Então, isso eu acho que acabou me salvando de muitas situações. E às vezes o teimar, né, o não escutar minha mãe era por teimosia mesmo. Uhum. É porque eu não queria fazer o que me mandava. E aí, então acho que a única coisa assim pra eu... Serei. Mas talvez se perguntasse isso pra sua mãe, ela ia falar, não, que bom que você fez, que você quebrou a cara sozinho, aprendeu e hoje você é melhor por isso. Que talvez se você não tivesse vivido aquilo ali, talvez não tivesse aprendido. Talvez se perguntasse pra ela, falasse assim, pô, ela foi teimosa, mas foi bom que ela aprendeu com as próprias pernas, né? Essa é um tema... Não sei, vou perguntar. É um tema meio do caminho, é um tema meio difícil. Tá, Depois conta pra gente. É que como deu certo, se tivesse dado errado, como deu certo, talvez ela falasse assim, putz, se você não tivesse aprendido sozinha, talvez não tivesse... É uma boa reflexão. Ó, tem uma outra boa que é o seguinte, tá vendo? Se deixar, a gente arruma aqui pra reta final. Depois vamos olhar aqui no Waze aqui por causa da tua agenda. Com o tempo. Qual foi a última coisa... Com certeza você já fala de algumas pessoas que foram inspiração pra vocês, mas com certeza vocês são inspirações pra muitas pessoas. Qual foi a última coisa, vou chamar aqui, usar a palavra extraordinária, mas tem coisas simples que são extraordinárias que vocês fizeram pra alguém, que você impactou a vida de uma pessoa e que você e essa pessoa vão lembrar sempre. E aí, assim, gente, pode ser coisas grandes ou pode ser coisas simples. Toda vez que eu faço a pergunta, eu gosto de dar um exemplo. Tô aqui em São Paulo, eu vou perguntar pra alguém, pessoal, onde é que é o metrô mais próximo? Normalmente, ó, pega aqui, direita, esquerda. A pessoa fala isso pra mim. Cara, direita, esquerda, mas calma aí, pra onde você quer ir só pra ver se é melhor de metrô? Se a pessoa fizesse só essa pergunta, iria me dar um choque. Calma aí, a pessoa parou pra prestar atenção e tá vendo pra onde eu quero ir pra me ajudar. É igual quando a pessoa vem conversar com você, você tá lá com o notebook, você responde, calma aí, deixa eu fechar o notebook, deixar de lado aqui, deixa eu prestar atenção. Se só fizer isso, vai gerar um impacto pra pessoa e que com certeza aquela pessoa... Se tiver uma situação, ela vai fazer igual, vai virar uma corrente do bem. Vocês lembram de alguma coisa que vocês fizeram pra alguém que marcou a vida dessa pessoa e marcou, vocês lembrariam? Com certeza tiveram várias, mas alguma que essa pessoa lembraria fácil? Essa pergunta é difícil, porque não depende de mim, depende do outro. Então, talvez ao contrário, talvez depende mais da gente do que dos outros, né? É só não gerar expectativa no outro, né? Fazer de coração. Não, mas eu digo assim, às vezes a gente faz e a gente não sabe qual é o efeito que tá causando, né? Uma coisa até aconteceu recentemente, não foi das coisas mais importantes, mas eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e pediu pra eu tu podia conversar comigo, tô pensando em mudar de carreira, enfim, tô precisando de umas dicas, e eu acabei conversando com essa pessoa. Aí depois ela pediu demissão, então não sei se foi uma coisa boa ou ruim. Mas foi uma coisa que me marcou, porque foi muito recente. E depois ela te deu feedback? Foi bom pra mim? Né? Não, o feedback foi super positivo, né? Que às vezes a pessoa tá precisando de um empurrão e na verdade, quando a pessoa te pede um negócio, né, tu já sabe que o negócio não tá legal.
não ia ser uma situação, né, onde a gente tivesse, que o conselho fosse bom, seria de graça, né? Sim. Mas, enfim, eu cedo muito meu tempo, assim. Eu não Legal. sou uma pessoa que não... inacessível, isso é uma coisa que o pessoal sempre reclama, assim, do meu time. E às vezes eu não consigo nem ter tempo por tudo, porque eu sou disponível demais. Mas é uma coisa que tá em mim, assim, é uma coisa que é muito automático, né? Então isso com essa menina foi uma das coisas que foi recente, assim, que eu lembro que eu sempre falo, não sei se foi bom ou ruim, mas ela, né, Foi bom. E foi bom, e você fez lá de coração e fez bom. Acho que isso de novo, às vezes a gente se cobra tanto, a gente fala dos parabéns que a gente não dá pra gente, do que a gente ajuda, a gente faz tanta coisa boa, faz tanto bem pra tantas pessoas, a gente só tá preocupado com o que eu tenho que fazer amanhã, né? E aí, o que falta fazer? É o que eu falei outro dia, né? A gente é muito mais gentil com o outro, muitas vezes, do que com nós mesmos, né? Eu sou assim, eu sou muito mais gentil com o outro. Eu tenho tentado me policiar para mudar esse padrão. Assim, eu esqueço de comer para continuar trabalhando. Então, assim, isso é uma falta de gentileza, né? Eu preciso comer. Sim. Eu esqueço de comer. Vai embora. Assim, E começa com a gente, né? Boa. Acho que não tem como pular isso, não. Mas esse foi um bom dia, exemplo. Esse foi um bom realmente. exemplo. Ela pediu demissão, cara, vai pedir demissão, vai falar. Não, mas uma coisa boa pra ela. Não, mas em nenhum momento houve... engraçado que em nenhum momento houve o conselho de te demite. Sim. Mas eram coisas assim, tá feliz onde tu tá? Tá feliz fazendo o que tu tá fazendo, né? Tipo, então eram questões que a gente acaba levantando que a pessoa depois tira suas próprias conclusões e vê para que caminho a pessoa quer seguir, né? Eu ouvi uma vez de alguém, não foi aqui que falou isso, às vezes você não precisa responder nada, você só precisa só fazer perguntas. exatamente. Sim, Você só fazendo as perguntas que a própria pessoa responde. Você já... Tá dentro da gente, né? Eu Às também vezes nós concordo precisamos apenas de um incentivo, de alguém que te faça pensar de uma forma. Essa querido. pergunta certa. Eu acho que a gente mais do que nunca está vivendo um mundo que resposta já tem no chat GPT, né? Pergunta que vai ser... Mundo. As agências aí, mostra o mundo é pergunta, né? É que realmente vai fazer diferença. Eu tenho isso aqui é muito legal, né? Podcasts tem essa assim, essa coisa legal de as pessoas ouvirem e conseguirem promover mudanças, né? Acho que a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente senta aqui. Tem uma história parecida com a sua também, a Lúcia, uma portuguesa que ouviu também, eu fiz parte de um outro podcast sobre liderança do futuro, e ela ouviu a minha fala e pediu demissão e veio para o Brasil e a gente se conheceu. E ela é incrível e eu fiquei assim, caramba, nossa, qualquer coisa que ela fala é uma grande reverência para mim. Então, assim, eu fiquei, nossa, muito feliz, muito feliz. Mas teve uma outra pessoa que me marcou bastante, que é uma cantora. E aí eu falei sobre vulnerabilidade nesse mesmo podcast. Falei muito de vulnerabilidade, né? Contei umas histórias minhas e tal. E essa menina me mandou uma mensagem muito bonita, falando que ela tinha um tempo que ela queria gravar o novo álbum dela. Ela estava sem cantar e ela tinha perdido a confiança. Então ela chegava na porta do estúdio e voltava, e que me ouvindo falar, né, estava falando exatamente sobre a coragem de pisar num território novo para mim e conseguir expressar minha identidade lá, né, que era o RH. E se livrar da impostora, né? Exato. Sabia nada, né? O time que eu trouxe para trabalhar comigo, eles falavam de um monte de coisa, de RH, eu falava, não tenho a menor ideia do que você está falando, você vai ter que me ensinar, né? E ela foi ouvindo disso e me mandou assim, olha, eu já tinha tentado, não estava conseguindo, por alguma razão perdi a confiança e te ouvi, fui no estúdio, acabei de voltar, gravei meu álbum. Gente, ela canta, a coisa mais linda, sabe? Então, isso me marcou bastante. Tem uns depoimentos, assim, legais, né? Quando a gente faz... E é legal eu gosto dessas perguntas, porque é legal de ver quando a gente pensar no que a gente faz de bem, né? A gente tá tão preocupado em olhar pra frente. Às vezes é legal pra gente, e não é egoísmo, não. Putz, cara, eu faço bem pra outras pessoas, já fiz o bem pra alguém. Sabe uma coisa que eu acredito? Acho que uma das coisas que mais engajam é o bem. Exato. Porque todo mundo é bom, a gente só esquece.
Então, tem coisa que a gente faz, a gente aqui discutindo esses assuntos agora, a gente só está ajudando alguém a lembrar, entrar em contato com a sua bondade. A gente é bom por natureza. E o quanto a gente aprende com o outro, né? Então, o fato de estar presente, de escutar de forma ativa, quanto a gente aprende, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, se deixar aqui, eu tô falando que a gente vai até amanhã, abrir aqui o vinho. Não vai acabar mesmo. Mais uma? Manda mais uma pra gente ir pra reta final aqui, manda mais uma. Qual é o legado que vocês gostariam de deixar para os filhos de vocês? E um conselho para as novas gerações? Eu tinha esse negócio no meu mural, deixar um legado. É complicado, porque de novo volta lá para a maternidade, né? Eu antes de vir a Helena, tinha isso, assim, de fazer um trabalho que fizesse diferença na vida das pessoas, né? Tanto que o festival, para mim, é mais um propósito do que um negócio. Né? A gente, desde que eu entrei, já veio com aquela pegada de ser um evento diferente, com propósito, com diversidade. Mas hoje eu preparo a Helena pro festival, assim, coitadinha. Porque... E é muito louco isso, assim, porque, tipo, que nem agora, eu tô montando um estúdio em casa porque eu resolvi que eu vou ter um podcast em casa. E tá lá a Helena com microfone, com fone de ouvido, e aí comprei uma máquina pra mim que eu gosto de fazer foto, ela quis uma máquina, tu compra uma pequenininha pra mim, eu comprei pra ela uma máquina também, então eu acho que até nem quero botar a expectativa, porque senão depois parece aquela coisa de mãe frustrada que bota no filho. Mas a gente tem muita conexão, assim. Então, quando eu era pequena, eu era bailarina. Fui frustrada, porque também parei. Não, fui até um ponto, depois parei. Eu parei também. E aí a Helena hoje faz balé e é alucinada por balé. Tanto que tem um dia da semana que eu faço balé com ela. Que legal. Então, eu acho assim, o meu legado, eu sempre tento, principalmente no trabalho, dar o meu melhor para que seja algo construtivo na vida das pessoas, para que a Helena, em algum momento, ou algum dos meus sobrinhos, sei lá, siga com isso. Eu até acho que tem uma sobrinha que tem mais a minha cara do que a própria Helena, assim, porque a Helena ainda tá indefinida, né? Fala que quer ser médica, com 2 anos e meio ela já sabe o que ela quer. Ela ela tem uma personalidade fortíssima, assim. Mas, assim, eu acho que o trabalho é uma coisa que me move para eu ser uma pessoa melhor e para que eu consiga fazer a diferença na vida de mais pessoas. Esse negócio de trabalhar com o social também, que é o projeto da minha vida, eu acho que talvez seja outra coisa também que eu quero deixar como legado, assim. Mas, de novo, envolve trabalho. Então, pelo menos ajudar alguém. É difícil, então, separar, mas eu quero preparar mulheres também para esse negócio de liderança ou para mercado de trabalho. E aí vão pegar o recorte de mulheres periféricas, né? Que eu tinha pensado em fazer isso nos Estados Unidos, mas aí eu vou criar uma briga com o Trump, que eu ia fazer com mulheres vulneráveis, porque estão mandando uma galera embora de lá. E aí eu achei melhor dar uma segurada para não ter esse tipo de problema lá, mas então pegar um recorte aqui do Brasil. Mas eu quero poder passar adiante, assim, as oportunidades que eu tive. Legal. Você sabe que quando fala de legado, eu também penso sempre no trabalho. Eu também tenho muita dificuldade de separar. Eu também vivo pro trabalho. Talvez seja o momento de eu começar a pensar de uma forma diferente. Mas eu também sou muito trabalho o tempo inteiro. Eu sei o que você tá falando. Eu quero ajudar as empresas e as pessoas a entenderem que a gente precisa trabalhar do tanto certo. Que o trabalho é só mais uma parte da vida, né? Isso não é o meu legado, tá? Mas eu acho que tem a ver com isso. Acho que o meu legado tem a ver com... Ao longo dos anos eu tenho tentado descobrir como que eu posso ser estrategicamente humana. Do ponto de vista de se eu sou humana intencionalmente, né? Aproveitando o que tem de mais humano em cada aspecto meu. Então, considerar mais minhas emoções, considerar mais os meus sentimentos, colocar isso como um fator de decisão das coisas que eu vou decidir na vida, de importante para mim, que impacta o outro, né? Então, eu acho que os últimos anos da minha vida eu passei me sutilizando. Eu passei 48, 47 anos me enrijecendo para dar conta do mercado e de 4, 5 anos para cá eu venho me sutilizando. Então eu quero sentir
medo, mas aceitar que eu sinto medo, eu quero sentir a frustração de saber que tem alguém me desrespeitando e sentir isso e usar isso a favor. Sim. Usar isso a favor. Usar no sentido de falar, a gente pode sentir, não tem problema nenhum. Então, o meu legado, eu acho que tem a ver com conectar dois mundos. Eu acho que se a gente está falando, né, eu vejo as organizações como veículo de resolver os problemas do mundo mesmo, sociais, de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, não é à toa que as empresas têm a potência que têm, tá com tantas prateleiras nas livrarias, né? Que você vai olhar o que mais tem de literatura, de gestão, de liderança, de cultura organizacional. Não é por acaso, gente. Não é só para ganhar dinheiro. Perfeito. Então, eu vi aqui outro dia alguém falando de empresas B, né? Empresas que já nascem para fazer o bem. Gente, eu acho que isso é algo que vai dominar no futuro, né? Acho que é isso que vai rolar. Porque as empresas, acho que elas têm o potencial de juntar pessoas para resolver problemas do mundo e para essas pessoas viverem melhor juntas, para voltar para casa e ser melhor em casa. Exatamente. Sabe? Para transbordar isso, sair só do institucional. Então, meu legado, eu espero que tenha a ver com isso, né? Se eu aprendo a ser estrategicamente humana, como que eu posso fazer com que esse mundo do humano de verdade se conecte com o mundo das organizações, né? Que para ser bem, para performar bem, para ser bem visto, a gente não tem que deixar a humanidade de lado e nem promover comportamentos desumanos também, que a gente tem visto tanto. Que a empresa seja um lugar de saúde, promoção de saúde mental, emocional, De verdade, né? espiritual, Conversa de com a verdade. família. Você sabe que eu vivi... É rápido. Contar Pode falar. uma coisinha rapidinha. Eu vivi recentemente, eu vi de uma pessoa que eu gosto muito e eu era uma pessoa muito emocionada. Ah, você é muito emocionada no trabalho, você deveria ser mais fria. Eu falei, mas eu tô querendo mostrar exatamente o contrário, né? O que eu quero mostrar até para essas novas gerações é o contrário, que você não tem que engolir o seu choro. Porque eu tive que engolir o choro a vida inteira, né? Eu tive que me enrijecer para chegar onde eu cheguei, né? E é justamente o que eu quero hoje, é ser um pouco mais E você tá emocional. onde tá porque também você foi assim, por isso... Né? Assim, eu sei que a gente tem que aprender a dosar a emoção. Eu sou realmente emocionada, eu choro. Assim, a primeira vez que eu vim aqui, né? Qualquer coisa me emociona. Mas... eu acho que a gente não tem que ser assim mais, né? Nós somos humanos, né? Então, hoje tem um monte aí de livros, né? Marketing Human to Human, né? Então, assim, a gente tá lidando com pessoas. Então, sejamos mais humanos, né? Então... Sem dúvida. Tem uma pessoa que passou aqui e eu gosto muito do tema de legado. O meu TEDx foi sobre legado. E uma pessoa falou uma coisa aqui que acho que virei para sempre. Eu sempre falei muito com o time, com todo mundo sobre legado. Ele trouxe uma visão assim, que é simples, cara. Como é que você vai virar imortal? Como é que você vai impactar na vida de pessoas, empresas, que mesmo você não estando aqui, as pessoas ainda vão lembrar de você. Então, assim, você vai ajudar a vida daquela pessoa que ela vai passar, você de repente não tá nem mais aqui, vão lembrar de você. Você impactou positivamente aquela empresa, entregou algum tipo de resultado, que assim, putz, quando você, fulano, estava lá na minha equipe, fez a empresa, então acho que um tema de como é que você se torna imortal. A pessoa fala assim, mas como imortal? Você fazer algo de impacto para alguém e para a empresa, onde que a pessoa sempre lembra. Eu sou muito ligado aos meus filhos e também tu fica muito preocupado com o que eles vão achar. E eu até resgatei essa semana que eu fui nessa de... O que falariam? Eu fui e falei, cara, o que vocês vão falar de mim? Postei também. E eu recebi o meu filho mais velho postando lá no Instagram, não, eu tenho orgulho de você, você é um cara assim, você é um cara assim. Então que você tem a preocupação de... Qual é o exemplo que você tá dando também dentro e fora de casa, né? Para fora e dentro. Então, acho que eu, depois dessas discussões que teve, eu resumi muito esse tema de... E assim, até aquela frase de você ninguém é insubstituível, eu sou total contra. Nossa. Socorro. Assim, gente. as pessoas podem fazer... Bom que ninguém tá ouvindo mais isso. Não ouve mais. As pessoas podem fazer o que você faz, mas ninguém pode fazer como você. Como você faz? Eu ouvi outro dia também de uma pessoa de um outro departamento, ela falou assim...
Luciana, você faz a diferença, eu gostaria que mais pessoas fossem como você. Eu falei, puxa, que legal, eu ganhei energia. Chorei, óbvio. Maravilhoso. Mas assim... Mas você pode... Eu fiz um desse... Eu fiz alguma coisa certa, né? Eu fiz um post desse, que na verdade estava tendo uma apresentação minha sobre isso, que muita gente ainda fala. Infelizmente. Eu falei, acredita. Aí botei lá, Ayrton Senna, Pelé, Michelangelo e Roberto Carlos. Assim, tem outros que cantam? Tem. Que cantam bem? Mas tem outros pilotos? Tem, que foram campeão mundial mais do que o Ayrton Senna? Tem. Então é possível você fazer, assim... Não, as pessoas podem fazer até melhor, mas se você fizer da sua forma, cara, você vai ser lembrado sempre, você vai ser o único. Eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça, não sei, posso ter lido em algum lugar e acho que eu tô inventando isso, mas é tão importante o que você tá falando e é tão absurdo falar que as pessoas não são insubstituíveis que tem coisa que só você vai entregar, tem coisa que só a Lu vai entregar pro mundo, eu e a Andressa. Então, eu acho que se a gente descobrir que coisa é essa e exercer essa coisa, o mundo não tem mais problema como guerra, como fome. Porque fome não é falta de comida, é falta de compaixão. Sim. Comida tem para todo mundo, gente. Sim. É só egoísmo que faz com que as pessoas tenham fome. Então, se a gente descobrir o que é o nosso nome interno, o que é a mensagem de cada um de nós, não tem problema social para resolver, gente. Não tem problema ambiental para resolver. É justamente porque falaram pra gente você é só mais um número, você é substituível, né? Que a gente acabou deixando de entregar a nossa expressão mais genuína, mais pura, sabe? Não, e tem um segundo... Então, que bom que esse podcast tá aqui, ó, pra todo mundo ouvir. E pra ouvir... E é insubstituível. Vou reforçar, é insubstituível e outras coisas. Eu tava num projeto que o pessoal do Rio Inclui, e a menina falou, não, porque a quantidade, eu tava falando tema de quantidade, ela falou, não, para. Eu sei que a gente quer salvar o mundo, mas assim, cara, aqui eu não consigo salvar o mundo. Se eu salvar uma pessoa, tá bom, fiz. Maravilha. 2. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas em querer fazer algo que tem um impacto muito escalável, principalmente se você trabalha escalável. Mas, cara, ajudei 2. Tá bom. O outro ajudou 2. Aí você começa a fazer de novo a corrente do bem, e se cada um ajudou 1, ajudou 2, o problema é que as pessoas ficam preocupadas em ajudar 20 e não ajuda ninguém. E tem gente que não tá fazendo nem em casa. Um bom exemplo. E aí, vamos agora pra nossa... Ó, pra fechar, vou fazer... Não, antes de fazer a pergunta de fechamento pra vocês duas, vou fazer uma rápida que aí vocês três podem responder. Aquelas papum. Ai. Que é a primeira coisa é o seguinte... Você, André. Primeira coisa é o seguinte... Vocês são melhores do que ontem ou do que sexta-feira passada? Teve uma amiga que passou aqui, Ana Paula Kageyama da PayPal, beijo, Aninha, que é a diretora global deles. Ela veio de origem família oriental e o pai dela fala, não volte pra cá sem aprender algo novo todos os dias. Mas qualquer coisa, só pra ter o conceito de assim, tua cabeça... Independente da escola, pode ser com porteiro, pedreiro, e eu já brinquei aqui, já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu falava com meus filhos, não fiz sempre. E aí, aprender algo novo pode ser um palavrão novo, assim, só pra... Eu sou melhor do que ontem, eu sou melhor do que ontem, aprendi qualquer coisa. Se for de sexta-feira, colégio, sexta-feira pra cá. Algum exemplo, vocês aprenderam algo novo, fala o seguinte. Vocês são melhores do que sexta-feira passada? Sim. Um exemplo, algo novo. Qualquer coisa, alguma coisa que vocês aprenderam de sexta pra cá. Eu tô estudando inteligência artificial agora. E não era uma coisa que você tava... Não tava no meu radar, mas agora tá. Assim, eu... Boa. Né, quero... às vezes eu tenho uns hiperfocos, assim, e agora eu tô com esse negócio de estudar bastante. Show. E aí? Caramba! Eu criei um GitHub pra mim. Tô me sentindo tech girl. Já postou lá uns... Não, coloquei um issue lá numa IA que a gente tá ensinando. E acho que já tá ótimo. Mas no GitHub... Vou chegar lá. Então, gente, só de ter um GitHub. Só de ter aprendido que era um GitHub, né? Sim. Pra mim já foi maravilhoso. Agora eu já tenho o meu, então tá... Boa. Tô indo. Olha, eu também tô na pegada aí de inteligência artificial. Andei fazendo... Sexta pra cá, e aí? De sexta pra cá? Não pode ser de segunda. Não, tem que ser todos os... Não, segunda ontem, quem aprendeu ontem? Não, ontem... Não, segunda é hoje. Ih, domingo. É hoje. Caraca, já tô aqui. Nos dias eu tenho... Sexta, sábado e domingo, o que você aprendeu? Você é melhor do que sexta-feira? Bom, sexta, sábado e domingo eu tenho aprendido muito com a obra que tá lá em casa, entendeu? Então a importância do nivelamento do piso para ter a caída no banheiro, mas assim... É um aprendizado. É um mega aprendizado, senão depois você vai sofrendo... Haja rodo Casada com um depois. arquiteto que resolveu reformar o banheiro e ele tá lá, né, no esquadro para fazer o ralo. Meu ralo é o ralo mais perfeito
que eu já vi na vida, né? Mas brincadeiras à parte, eu tenho aí, eu tô numa pegada bem grande aí também de IA, não de sexta-feira pra cá, mas de uma semana pra cá, então tô fazendo alguns workshops, então tenho aprendido aí fazer alguns vídeos, alguns avatares, e é bem bacana. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se liga com aprendizado com conhecimento teórico, profissional, e às vezes a gente aprende coisas de dia a dia que faz com que você melhore. E aproveitando essa, a outra rápida também antes do fechamento, é o seguinte, qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? E aí, como você já viu, tem que ser o último. Parabéns, mas pode ser assim, cara, outro dia eu dei parabéns porque eu fechei o computador às 3 da tarde, fui tomar meu chopp, ainda mandei mensagem pra todo mundo sacaneando lá no grupo. Ah, tá bom, cara. Acabou meu horário, tá tudo bem. Ontem eu descobri que, enfim, fechar a Dutra, eu tive que vir mais cedo e parabéns, consegui chegar. Eu dei essa madrugada que eu fiz um agente fenomenal. Criando um agente pra mim, pra resolver uns problemas. E era 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir, terminei. Quando eu terminei, eu digo, foi. Agora eu consegui treinar ele exatamente como eu queria, pra ele fazer exatamente o que eu tava buscando. Caramba, André, você ia falar que eu arrumei uma gaveta. Aí você traz um negócio dele. Não, mas olha, eu Pelo amor de Deus. Pra mim é importante. Eu nunca arrumo nada, assim, né? Graças a Deus, sempre tem um anjo na minha vida que me ajuda com as coisas, mas assim, juntando um monte de coisa que não precisava. E aí eu falei assim, eu quero começar a criar espaço na minha vida. Né? Eu falo que eu medito todo dia, então meditação é uma criação de espaço, espaço para eu aprender a responder e não reagir às coisas, tem me ajudado muito nisso. Mas tem que criar espaço físico, e minha gaveta Aí eu arrumei uma gaveta. Isso é a meta. A Andressa traz um agente que ela fez. E depois você compartilha o prompt com a gente. Depois compartilha, Boa. Era sobre posicionamento único. Olha isso. Eu esse da gaveta é boa, tem um monte de coisa guardada lá. Isso é importante. Esse da gaveta é boa, hein? O meu tem a ver um pouco com o da Val, porque eu consegui me desfazer de 2 sofás que estavam atravancando o meu quarto, que é grande, eu tenho 2 quartos em casa, esse quarto é bem grande, eles estavam lá, era da minha avó, eu tinha apego, eu consegui me livrar, porque eu quero pôr a minha barra de balé, deixar lá para conseguir voltar a fazer balé, que eu não consigo, sem brincadeira, há uns 2 anos. E eu tava sem espaço, e é sempre, espaço, né? E uma outra coisa também que eu fiz, que é parabéns para mim, eu consegui ler um livro inteirinho que não era de trabalho. E esse aqui no Seja de Trabalho é fundamental, né? Maravilhosa. É bom. Sim, inteiro. Muito bom. Então, por quê? Porque a gente, é o tema da gente dar mais parabéns pra gente. A gente tá tão preocupado chegando no final do dia. O que faltou fazer pra fazer amanhã? Calma, o que falta fazer pra fazer amanhã? Autoapreciação, né? E que faz... Gente, energia positiva é contagiante. Então você, parabéns. Olha quanta coisa bacana que eu tô fazendo e vai embora. Então vamos lá. Primeiro, só pra galera se conectar com vocês antes da mensagem de fechamento, o que vocês gostam de hobby? São pessoas normais, o que vocês gostam de fazer quando estamos zero falando de trabalho? E um superpoder. O superpoder é aquela coisa que família ou amigos precisou disso. É a pessoa da informática, precisou consertar alguma tecnologia, chama você. Não. O superpoder que amigos ou familiares, se tem que organizar, tem que cozinhar, fazer evento, seja lá o que for, chama vocês. E o que vocês gostam de hobby? Quando estão pensando zero relacionado a trabalho, vocês gostam de fazer? Eu gosto de aprender alguma coisa. Quando eu no trabalho também, não sei. Mas eu gosto de aprender coisas diferentes no meu tempo livre. Né? Assim, e normalmente tem sido até com a Helena. Então, aprender alguma coisa com a minha filha, ou ensinar alguma coisa pra minha filha, é o que eu faço no meu tempo livre. E superpoder, acho que é conexão, assim. Conectar as pessoas. Sempre que alguém precisa de alguma coisa, precisa falar com alguém me liga pra pedir o telefone de alguém. Conhece alguém? Não sei. Eu acho que isso é legal. E o que foi a última coisa que aprendeu com a Helena? Deixa eu ver. Tanta coisa que eu aprendo com ela todos os dias, mas eu acho que foi um negócio lá de artes que a gente tava fazendo antes de eu viajar, que ela fez uma aula de artes, daí depois ela tava me ensinando como é que fazia, então acho que foi a última coisa antes de eu viajar. De desenho, Não é Bob Good, não. Mãe, compra Bob Good. Comprei pra mim. O pessoal é criativo, né? Do nada lançaram um negócio, eu fiquei pensando quando eu via lá, o pessoal falando, eu falei, gente, o que é isso? É um novo brinquedo, uma coisa? É um negócio de desenho. Pintar.
Eu falei, putz, mas a gente não tinha canetinha há muito tempo, mas veio o momento, né? Eu prefiro lápis de cor, fazer sombreado no lápis de cor. Eu aprendi com a minha mãe. É mais terapêutico. Legal. Então, pra conectar, chamem, diz que Andressa, Me chamam muito pra isso, então acho que esse é meu... superpoder. É. E aí, Val? Eram duas coisas, superpoder e... Hobby. Hobby. Pode fazer quando tá pensando zero trabalho. Gente, eu sou mineira, né? Boteco, óbvio. No dia eu chamei ela, mas depois só viu no final. Só vi no final. Eu não tava nada mineira naquele dia. Nada mineira, não vi, só vi depois. Então, sinceramente, primeiro é boteco, mas ultimamente eu ando bem zen também. Então, às vezes eu faço retiros individuais na minha casa, fim de semana. Legal. Então, desligo o celular e medito, leio, essas coisas. Adoro e tô escrevendo. Então, a escrita também tá partindo de um lugar de hobby. Vem livro aí, em breve. Vem livro. Faz aí romance. Vem livro aí. Eu comecei a escrever para fazer um capítulo no livro de uma outra autora sobre liderança consciente. Ai, que legal. Fiz, mas o que tá legal mesmo é o romance. Nem sabia, mas eu chutei aqui, eu falei, eu tô com as duas, é porque eles têm uma conexão. Muito legal. Boa. Superpoder, telepatia. Ó. Você falou agora, Esse né? pessoal que é psicólogo já fica logo aqui, né? Advogado, telepatia para advogado é pior ainda, né? Sério, telepatia e intuição são dois superpoderes. Então, quanto mais conectado você tá, mais isso acontece. Tenho certeza que você fala, pega o celular, a resposta já tá lá. Né? Você pega o celular para falar com a Lu já falou, olha aqui, tá, já respondeu. Então, eu até brinco com meu filho, né? Eu ligo para ele, mãe, tava ali dentro. Filho, isso não é para mim, eu não uso mais essas tecnologias aqui da Terra, eu uso outras. Já tá rápido. Já tá. Não, e sabe brincando negócio de telepatia? Putz, eu vou lembrar o nome, que é a ouvidora do Mafra, a Cláudia Ward. Ela teve aqui também e ela agora tá até com a clínica também, ela faz análise comportamental de criminosos, assim, já fez até coisa com o CSI. Ela aqui, eu falei, você ficou vendo, tá vendo se a gente é psicopata aqui, que não sei o que. Ela, não é assim, mas... Então tu vai descobrindo uns... Linguagem corporal, né? Então assim, vamos fechar. Queria super agradecer, Lu, obrigado de novo pra... Cima da hora. Obrigado de novo. Foi muito legal. Tá junto. Adorei. Queria agradecer Val e Andressa, assim, sensacional estar com vocês. Eu falo que pra mim é um presente. Enfim, eu já falei pra muitas pessoas, sou uma outra pessoa depois que começou isso aqui. Em cada história que passa aqui, a gente sai daqui sempre com a cabeça, putz, isso aqui é legal, e insights. O ruim quando você vai dar treinamento, a palestra é muito próximo, que aí você troca tudo que você vê, que a tua cabeça fica pegando fogo. Então, obrigado por esse presente, vocês estarem aqui. E pra fechar, são duas coisas e um desafio. As duas coisas, a rodada de arroba, quem quer seguir vocês, acompanhar a história de vocês, para poder se conectar com vocês. A segunda coisa, é uma mensagem final, uma frase, uma mensagem final para a turma refletir e agir, não adianta só refletir, tá? E o desafio é o seguinte, como a gente nunca faz nada sozinho, muitas pessoas passam na nossa vida e ajudam, então que você escolhesse uma pessoa em nome de todas para fazer um agradecimento, mas instrumentos de plantão que eu gosto sempre de repetir. O desafio é um em nome de todos, tá? São todos vocês, porque a vantagem de depois voltar de co-host, que o pessoal do outro dia falou assim, não, eu esqueci de falar um, não, falei outro por ciumento de plantão, mas é um em nome de todos, que a gente sabe que, por mais que a gente agregue, por mais que a gente sabe que é possível, não é possível, a gente nunca faz nada sozinho. Acho que teve pessoas que passam na nossa vida, que ajudam de alguma forma, inclusive a ensinar o que não fazer, aquelas que fazem coisas besteira, né? Mas assim... Demais, super obrigado vocês toparem estar aqui, foi um momento incrível aqui, aprender com essas três feras. Foi gostoso. Bom, eu também queria agradecer, então vou falar meu arroba, é andressamartins.me e no LinkedIn é andressanyc, as duas coisas. Arroba, a frase... Frase ou mensagem, enfim, algum recado aí pra turma? Eu acho que a gente já deixou, né, a mensagem de que quando a Val falou mesmo de, né, que a gente, para ser pessoas melhores, né, que a gente consiga conectar isso no nosso lado humano, né, com as empresas, enfim, né, eu estendo isso a que tudo que a gente faça, a gente coloca mais o lado humano, né. Legal. É a empatia.
E um agradecimento. Um em nome de todos. Esse é o desafio, esse é difícil. Ter uma lista... Eu sempre agradeço a mesma pessoa, porque de fato ela marcou. Quando eu assumi o festival, que foi em 22, Renascido das Trevas, né? Que era um coliseu para mim em 22. A primeira pessoa que eu não conhecia e que me deu o sim foi a Manzar. Então, ela é a pessoa que eu tenho muita gratidão, porque ela foi a pessoa que me apoiou desde o início. Assim. Ah, que bom, que bom. Então, eu tenho, né? Sempre vou agradecer, porque ela foi meu primeiro sim. Oh, obrigado, Mansa. Perfeito. Eu adoro a Mansa. Bom, gente... Vamos chamar ela. Com certeza, minha maninha, assim. Gente, tá. Nossa, difícil, hein? Escolher uma pessoa, vai ser muito difícil. Bom, mas mais fácil. A parte mais fácil. @_ Val Pedrosa no Instagram. Eu posto mais lá, não sou super postadeira, não, mas adoro um stories e tal. Então, _ Val Pedrosa no Instagram e o LinkedIn. Eu acho que é Valdirene Félix Pedrosa. Eu acho, tá? Não sei. Mas A gente vai marcar, dá pra achar. E depois... Mensagem, uma frase. Mensagem. A gente é insubstituível, né? Acho que o gancho hoje aqui foi esse, assim. Ninguém vai substituir mesmo se a gente encontrar qual é a nossa essência. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa talvez colocar, assim, bem presente na vida, descobrir que essência é essa, né? Que me diferencia, né? O que me torna único. E a gente somar esses tantos milhões de únicos e bilhões, 8 bilhões de únicos, né? Sim. Do mundo e resolver tudo que tem que resolver e fazer as trocas e tal. E por último, uma pessoa... Bom, eu vou agradecer a Paty, a Patrícia Rego, que é minha madrinha do Sobe e Puxa, né? E foi por causa dela, no fim do dia, que eu tô aqui, que tô conhecendo vocês. Porque ela representou a Mabel, conheci a Dani, conheci você. Então, Paty Rego, que é, assim, um anjo. E ela é uma pessoa que, além, né, da gente ter uma conexão que chegou pelo profissional, ela se tornou uma amiga da vida. Assim, uma pessoa com quem eu posso contar e que ela também pode contar comigo. Então, eu tenho muita gratidão por poder exercer o meu amor também por ela. Que é boa, Paty. Sensacional. Obrigada. Obrigada, Paty. E aí, minha parceira? O meu @ é Lugaia no Instagram, mas eu uso mais o LinkedIn, que é Luciana Gaia. E frase ou mensagem? Então, eu acho que a minha mensagem é que eu acho que nós devemos ser humildes, né, para aprendermos todos os dias com toda e qualquer pessoa. Nós estamos sempre aprendendo com as novas gerações, com as gerações antigas. A todo e qualquer momento nós estamos aprendendo e que nós estejamos abertos a isso, estejamos humildes para receber o aprendizado. Perfeito. E o meu agradecimento hoje vai para a minha equipe que segurou a onda lá, tá segurando a onda. Fala o nome de um deles. Eu tô aqui. Não, mas são Fica em cima do muro, né? Se eu tiver que agradecer uma pessoa só... Em nome da equipe. Em nome da equipe eu não posso fazer isso. Não, porque já acham que eu tenho preferidos. Não vou agradecer. Eu vou agradecer a Vavá, que não pôde estar aqui e me deu a oportunidade de estar aqui novamente. Vavá, espero que esteja melhor aí. Quer dizer, agora quando tá assistindo já tá bem melhor, né? Boa, legal. Super, super, super obrigado. Eu não gosto nem de... Normalmente eu nem fecho, mas acho que assim... É só pra complementar o que você falou. A gente tem que ser humilde pra aprender. E hoje... O pessoal está aqui no episódio especial, mas no primeiro episódio que vocês assistiram, eu fiz uma entrevista com o founder da Buy Ticket. 19, hoje 24 anos estão voando, então a gente tem muita coisa para aprender com eles, mas a gente tem que ser generoso para compartilhar também. Sim. Então eu vejo muita gente que pode ajudar o outro e não ajuda porque... Então acho que a gente tem que ser humilde para aprender e também tem que ser isso aí. generoso para compartilhar se você tem. Mas super obrigado pela generosidade de vocês. Não falei vocês, meus apoiadores, patrocinadores? Valeu, Dessa vez, nosso amigo da Mr. Bear. A gente vai estar levando a canequinha, Minha história é inspiradora, mas por isso que a história delas são inspiradoras e tá aí junto com vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.